Semana de debate, semana eleitoral, a campanha política começando e queria começar o Jornal Gente hoje colocando aqui para o nosso ouvinte alguns dos números da eleição 2020. Alguns deles são diferentes em relação ao que nós tivemos em outras eleições. O primeiro desses números diz respeito à quantidade de candidatos no Brasil. Até ontem, segunda-feira, dia 28, foram registradas no TSE 545 mil solicitações de candidaturas, bem acima da outra eleição municipal, quando foram registrados 496 mil candidatos. O que isso vai significar na prática é algo que a gente só vai descobrir, é claro, quando houver de fato a votação. Mas fica aqui uma pergunta, mais do que uma pergunta, uma inquietação. Esse número tão alto de candidatos mostra o que em relação ao nosso país? Primeiro, uma pulverização gigantesca. Tem muita gente querendo entrar na política. Mais de 500 mil pessoas, quase 550 mil pessoas querem ser eleitas a um cargo público. Por quê? Porque tem município demais no Brasil, tem estrutura pública demais no Brasil e isso permite que em cidades minúsculas centenas de pessoas concorram, por exemplo, a um cargo às vezes muito bem remunerado de vereador, para uma sessão por semana, para uma entrega muito pequena. Também me pergunto se essa quantidade tão grande de vereadores significa de fato algo ligado à democracia, à escolha, ao poder do voto, ou se uma pulverização tão grande faz com que a escolha do eleitor seja mais difícil. Nessa semana aqui, uma semana muito de trabalho para a gente aqui no Grupo Bandeirantes, com o debate nas capitais no dia 1º de outubro, quinta-feira. Aliás, 10 da noite começa a cobertura aqui da Rádio Bandeirantes, 10h30 na Rádio Bandeirantes e na tela da Band, é claro, do debate para a Prefeitura de São Paulo. Que cabimento tem algumas capitais terem, por exemplo, 14, 16, 18 candidatos a prefeito? Tem tudo isso de proposta? Tem tudo isso de vertente ideológica? Tem tudo isso de posicionamento? São de fato 18 posições diferentes em relação à forma que cada um vê a cidade que eles querem governar? Ou não? É claro que não, né? Não existe tudo isso. 2, 3, 4 ali posicionamentos diferentes no espectro político são claramente lidos. Agora, muito mais do que isso é invenção. Um segundo número em relação a esse ano diz respeito às candidaturas negras. Há uma mudança, o nosso ouvinte já sabe, no posicionamento do TSE, determinando que a divisão de recursos e de tempo na campanha de rádio e TV seja feita ali de forma homogênea, a distribuição siga o que é colocado como classificação de cor. É a chamada autodenominação. Eu odeio a expressão classificação por raça, porque não existe isso, né? A raça é a raça humana. O que existe são diferentes cores de pele. E foi isso que o TSE determinou, que haja a distribuição do tempo de TV e também dos recursos de acordo com isso. O partido não pode simplesmente inscrever candidatos negros e não dar recursos ou tempo de TV a eles. É diferente do que acontece com as mulheres. No caso das mulheres, há ali a previsão legal de 30%. No caso de negros, não. O que há é, sim, uma exigência de proporcionalidade. E também nesse número, que é um número novo da eleição desse ano, o que nós temos é o seguinte: 215 mil candidatos se declaram pardos, 57 mil se declaram negros, por isso são 272 mil candidatos negros, 49,9% de todos os concorrentes, bem acima do que nós tivemos, por exemplo, em 2016, quando 52,4% dos candidatos eram brancos. E o último número, já falei aqui sobre o número de candidatos total no Brasil, sobre candidaturas negras e também agora o número esse que não sai da cabeça de ninguém, os 2 bi do fundão eleitoral que já estão chegando aos partidos que poderão gastar esse dinheirão para fazer a campanha de 2020, uma campanha mais barata, uma campanha não presencial, uma campanha que poderia sair bem mais barata para o país como um todo e que ninguém se mexeu para mudar uma vírgula do que tinha sido aprovado em outro contexto. Mesmo no contexto pró-Covid, 2 bi é muito dinheiro. No contexto de Covid é algo inadmissível, então esse terceiro número é o número da vergonha da eleição de 2020. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia Pedro Campos, bom dia Brasil.
Olha, esse número superlativo aí de exagerado, 500.000 de candidatos nas eleições municipais deste ano tem a ver com diretamente, é a consequência direta da proibição de coligações para candidaturas a vereador. Então, cada partido teve que, ou pôde, preencher enfim, todas as vagas que quis. Então, entrou ali gato, sapato, enfim, quem quis ser candidato conseguiu uma vaguinha ali para ser candidato pelo seu partido, onde quer que ocorra a eleição. Então, tem muito a ver com isso, né? E esse interesse de 500.000 de brasileiros de entrar na política, tem muita gente muito bem intencionada, mas eu arriscaria dizer que a maioria, de fato, não tem nenhuma boa intenção em relação às pessoas e ao trabalho que pretende realizar como político. Eles querem proximidade dos cofres públicos, esse é que é o problema, né? Até porque as referências que existem são essas. As referências das últimas décadas que temos aqui no Brasil, sobretudo, é de que político as pessoas entram na política para se arrumar, para se dar bem, né? Para ficar rico, para praticar corrupção. Esse é que é o drama brasileiro, né? Isso é um processo inclusive de amadurecimento. Nós vamos, durante muito tempo, ainda teremos de conviver com esse tipo de realidade. É fácil constatar isso na intimidade dos políticos. Você conversa e percebe, eles estão nisso para se arrumar. E não por acaso existem tantos políticos que ficaram ricos, ficaram até milionários no exercício das funções públicas, né? Essa questão também é importante, né? Uma mudança importante. A única coisa lamentável nessa mudança aí envolvendo cotas nas eleições municipais deste ano é esse viés que o Brasil precisa dar um basta da Justiça Eleitoral, de legislar sobre lei eleitoral, né? A lei, eu acho que se houvesse uma lei estabelecendo essa proporcionalidade, tanto para mulheres, candidaturas femininas, quanto para candidaturas de pessoas negras, eu acho que é justa a ideia, mas isso tem que ser feito por meio de lei, né? Isso tem que ser discutido e aprovado e regulamentado pelo Poder Legislativo, né? O Poder Judiciário não pode continuar se arvorando de Poder Legislativo. Eles não foram eleitos para isso, né? O ministro lá do TSE que teve essa ideia, ele não foi eleito para isso, né? Ele não é eleito, ele é um magistrado nomeado, né? Por uma caneta. Ele não foi eleito pela vontade dos eleitores para elaborar leis, né? Muito menos o ministro Lewandowski, que determinou que a regra se aplicasse já na eleição deste ano. Ele é uma decisão monocrática, o que está valendo é a decisão monocrática de um ministro. Essa coisa continua absurda, a meu ver. E a decisão, eu acho até, tem sido feita ou foi adotada de maneira um tanto quanto apressada ou irrefletida, porque tem que regulamentar. Quer dizer, a campanha já está na rua e eles nem sequer conseguiram regulamentar adequadamente essa questão da proporcionalidade de candidatos de raça negra, etc. E também a Justiça Eleitoral, por ter tomado a decisão um tanto quanto apressada, nem sequer se deu conta, ou se lembrou, ou não quis se lembrar, de que está lidando com um tipo de gente cujo oportunismo talvez seja uma das principais características, né, que são os políticos. Aí o que aconteceu? O último número que eu vi, 25.000 políticos tinham mudado a declaração de cor, de raça e cor. Por quê? Exatamente para se beneficiar da medida. E é gente que se declarava branca e de repente se declarou pardo ou negro, exatamente para, de maneira oportunista, se aproveitar dessa nova regra. E aí vai criar uma situação. Tem muito branquelo aí, entre esses 25.000, muitos deles branquelos mesmo, evidentes, né? Mas que se declaram negros. E aí o que a lei diz é o seguinte: você se declara. O que vale é o que você se declara. Mas se o cara está fraudando a regra, né, isso aí precisa ser verificado, né, precisa ser atestado. E aí o que é que vai acontecer? A Justiça Eleitoral vai criar tribunais raciais
para decidir se o candidato é negro ou se não é, se tem ou não tem condição, ou se está ou não está habilitado para se beneficiar da regra de distribuição proporcional de tempo e recursos. Enfim, é aquela bagunça que só existe mesmo em razão de decisões apressadas, sobretudo da Justiça Eleitoral. Já tem 3 votos lá no Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto das cotas, né, para candidaturas de negros na eleição, né? O Cláudio resumiu bem. O Tribunal Superior Eleitoral, para você que não estava acompanhando esse debate, rejeitou a vigência de cotas para essa eleição de 2020. Nós teríamos, então, a obrigatoriedade, né, da distribuição diferente de recursos aí para brancos e negros a partir da eleição de 2022, que é a próxima eleição nacional. Essa eleição para prefeito e vereador não teria a vigência dessa regra. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, a mais alta instância da Justiça Eleitoral do país, disse em agosto que não haveria uma distribuição diferente para brancos e negros candidatos nessa eleição de 2020. Aí vem o recurso para o Supremo Tribunal Federal, né, motivado por algumas entidades que têm interesse em botar a mão nessa grana, e o ministro Lewandowski muda uma decisão colegiada numa decisão individual, numa liminar, né, dizendo que o critério deve ser estabelecido para essa eleição já de 2020. E aí nós temos o pior cenário possível, que é o cenário da indefinição, num período que já estamos nas campanhas eleitorais. Então, imagina a bagunça que já é para distribuir essa grana dentro de partido, com um cacique querendo meter a mão nessa grana, né? Com um candidato cheio de esperanças aí, tentando algum recurso público para financiar suas ideias, e esse dinheiro não vai chegar para esse candidato. Essa quantidade aí de candidatos que nós temos, né, recorde na história de eleições do país, esses candidatos todos não vão receber todo esse dinheiro. Esse dinheiro vai ficar na mão dos poucos políticos que controlam os partidos, porque eles, quando fizeram essa nova legislação com a utilização de fundo público para financiar a campanha, eles não colocaram uma distribuição igualitária, uma distribuição racional desse dinheiro, né? O dinheiro está na mão lá dos caciques dos partidos políticos. Eles dão mais dinheiro para as candidaturas que eles acharem que tem mais chance, que eles quiserem, né? E aí tem esse novo componente. Então, o pior cenário é o cenário da indefinição. É o cenário que nós estamos vivendo agora. Não saber qual vai ser a regra. A gente pode até discutir aqui a validade de cotas, a igualdade, né? Esse debate é perfeito para um outro momento. Não para esse momento que nós estamos vivendo de campanha na rua, de campanha eleitoral saindo por aí. Então é muito importante que a gente alerte o eleitor sobre isso, para a gente fiscalizar essa grana. São 2 bilhões de reais que estão na mão dos políticos aí numa época de pandemia, recursos escassos. O nosso próximo assunto aqui vai ser a reforma tributária, que o governo ia entregar ontem e você vai saber no que deu, né? Novo imposto sendo gerado por aí. Para financiar o quê? Atitudes como essa? Para financiar mais dinheiro na mão de político? Indefinição de regras, né? O TSE vai julgar nessa semana, Thaís, Cláudio Humberto e ouvintes, a utilização do fundo público, sabe para quê? Para parar na mão do Facebook, do YouTube, do Twitter, do Instagram, do TikTok. Porque os candidatos podem pagar por impulsionamento nessas redes sociais, né? Ali, não é, Pedro? É algo que é para justificar só. Então, sabe, desde que você contrate uma empresa estabelecida em território nacional, que basicamente é alguém que vai lá e fazer a intermediação daquilo que vai ser publicado nas redes sociais, que não tem sede no nosso país e não fazem recurso circular aqui. E quando olha, como tudo se interliga, não é? Quando a gente falava essa semana sobre imposto digital, sobre a dificuldade que existe em todos os países para, por exemplo, taxar as gigantes de tecnologia. A gente está falando exatamente disso. Essas empresas atuam em todos os países, são gigantes e até agora não se achou nenhuma forma de fazer com que esses países que entregam ali o seu espaço virtual para essas empresas, de alguma forma sejam remunerados por isso. Então é um dinheiro que sai, é um dinheiro público que sai e nada volta. É diferente, por exemplo, de uma prestação de serviços que é feita no Brasil, que pelo menos um pedaço
isso volta em forma de impostos para o governo federal. Essa é uma situação, de fato, que tem que ser colocada aqui com todas as letras, não é, Pedro? Porque a lei, ela foi, a lei eleitoral, para não ser acusada de beneficiar e de criar esse tipo de situação, colocou algo ali que é uma falsa solução. Você contrata alguém em território nacional para impulsionar conteúdo de candidatos nas gigantes de tecnologia. Que vantagem a gente leva por aqui com isso? É dinheiro público, né? Bom, o Pedro falou muito bem também quando ele destacou o fato de que, na verdade, apesar de cotas, apesar disso, daquilo, regras que esses caras da Justiça Eleitoral vivem inventando, né? Na verdade, quem manda em tudo é a cúpula do partido, né? Agora, no fim de semana, eu publiquei na minha coluna a informação de que o PSDB, por exemplo, o PSDB decidiu dar uma pedalada nas obrigações eleitorais e simplesmente excluiu as mulheres da gestão de 90% dos recursos destinados a elas. As mulheres do PSDB não vão dar palpite na destinação do financiamento de suas candidaturas. E olha, estamos falando de uma regra que é a de 30% de candidaturas femininas e 30% dos recursos, né, do fundão eleitoral para financiá-las. Nós estamos falando de uma regra que está em vigência há pelo menos 2 eleições, né, Pedro? E os caras deram uma banana para isso, o PSDB. Simplesmente pegou aquele dinheiro, pegou apenas 4 milhões dos 39 milhões que deveriam ser reservados para as candidaturas femininas do PSDB, pegou só 4 e entregou para a área secretariado de mulheres e tal. Meio assim, olha, senhoras, vão aí se divertindo com essa graninha enquanto a gente distribui. E o dinheiro mesmo, o grosso, 90% do dinheiro para financiar candidaturas femininas do PSDB, foram entregues aos respectivos dirigentes partidários, que têm as suas conveniências, são os presidentes municipais, regionais, né, que têm as suas preferências, e aí vão distribuir aquela grana como eles acharem que devem, sabe? Então, assim, uma coisa é a regra imaginada de maneira assodada e outra coisa é a sua prática. Cláudio, para finalizar esse assunto e botar o ouvinte da Rádio Bandeirantes que está participando conosco aqui pelo 11 99904 8756. Uma das maiores garantias que a gente tem para a lisura do processo eleitoral no Brasil é o princípio da anualidade para regras das eleições. Regra de eleição tem que ser aprovada 1 ano antes da eleição para estar valendo, né? É um princípio que está na Constituição Federal isso aí. Isso aí ninguém muda. Não adianta querer botar PEC, não tem. É a segurança do processo eleitoral. Para quê? Para não mudar uma regra de última hora. Para favorecer um candidato, para favorecer um grupo político, né? Então, e para organizar o processo eleitoral. A gente vive numa democracia, temos a liberdade, mas temos regras. Temos regras a serem cumpridas, né? Outro dia a gente estava discutindo aqui obrigatoriedade de voto. São muitas as questões que estão em jogo aí quando a gente trata do processo eleitoral. O importante, eu repito aqui, mais do que ser a favor disso ou daquilo, é ter a segurança jurídica de que aquelas regras vão ser cumpridas. E o ministro Lewandowski deu uma banana para o princípio da anterioridade, para o princípio da anualidade, né? Ele decidiu de forma monocrática, está sendo seguido por 2 ministros, né? Nessa questão aí, já no plenário virtual. Tomara que o Supremo se atente para isso, mude essa interpretação logo nas sessões aí dessa semana, né? É importantíssimo que nós tenhamos esse debate na Suprema Corte para colocar a coisa nos eixos. É um precedente perigoso que vai ser aberto no caminho eleitoral de uma tradição que o Brasil tem de respeito à lei no quesito da escolha dos seus representantes. E, sobretudo, né, Pedro, parar com essa história de estar legislando, né? Não é o Supremo Tribunal Federal, não é o Tribunal Superior Eleitoral que tem a atribuição constitucional de legislar, né? São coisas, simplesmente eles inventam lá uma regra, toda eleição é isso, é impressionante. Dão uma banana, como desta vez foi o Lewandowski, antes do Lewandowski. Não, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação a cotas é para a eleição de 2022. Aí o Lewandowski vai lá e decide que não, tem que ser a partir de hoje, de 2020, né? Desrespeitando, portanto, essa regra aí que o Pedro explicou da anualidade.